Fala, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, uma muito boa noite a todos. Mais uma vez o Senhor Jesus aqui nos proporciona essa oportunidade de estarmos trazendo a palavra de Deus para vocês, né? Muito obrigado a você aí que tem nos assistido, ligado aí a sua TV, seu celular no nosso canal, né? E tem nos prestigiado, né? Com a sua atenção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você que está aí chegando agora, pela primeira vez, está vendo esse vídeo, eu me chamo Rony, essa é minha esposa Claudicéia. Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Aqui é um canal a qual falamos do Senhor Jesus, falamos da palavra de Deus, né? A verdadeira palavra do Senhor Jesus. Não estamos aqui para falar mal de igreja, de irmãos, de ninguém. Simplesmente pregamos o que está na Bíblia, né? Não falamos a você para ir em tal igreja, em tal placa, não. Aqui falamos da palavra de Deus e Deus irá tocar no teu coração e te mostrar, né, o caminho certo, a igreja certa a qual você deve frequentar, seguir, né? Aleluia. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero estar deixando hoje aqui uma palavra que se encontra em Provérbios, que diz sabedoria, né? Fala de sabedoria. É um conselho, né? A palavra de Deus aqui hoje é um conselho para os filhos, né? Até mesmo coincidiu de hoje ser o Dia dos Pais, então é um conselho de pai para filho. E diz assim, capítulo 4 de Provérbios: Filhos, escute o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom, portanto lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava, dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E para complementar, Efésios 6, capítulo 1 e 2, versículo 1 e 2, que diz: Filhos, o dever de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe, e esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é, e o versículo 3, faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabemos, né, que o pai, mãe, que ama seu filho, né, dará bons conselhos, vai guiá-lo, né, enquanto ele é jovem, criança, adolescente, vai guiá-lo, né, pelo caminho bom, vai mostrar para ele, falar para ele o que é certo, o que é errado, né? Assim também é o nosso Pai que está no céu. Para nós, servos do Senhor Jesus, a palavra de Deus aqui nos ensina o que é certo, o que é errado, né? Nós somos adultos, somos seguidores de Deus, né? Do Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos filhos dele, né? Aquele que confessa seus pecados, que se entrega ao Senhor Jesus, é dado como um filho, né, do Senhor de Jesus, uma nova criatura. Então, passamos aqui a partir desse momento que nós ali desce as águas, né, nos batizamos, somos uma nova criatura, somos ali filhos de Deus. E o que passou, passou. Tudo começa ali a partir do momento que você se batiza. Então devemos o quê? Dar ouvidos, nós que já somos adultos, devemos o quê? Dar ouvidos ao nosso Pai, que está no céu, que é o nosso Jesus Cristo, né? Então a palavra do Senhor diz certinho o que devemos fazer, o que não devemos fazer, né? Para chegarmos ao céu. Então você que está aí do outro lado, você que ainda mora com seus pais, venha dar ouvidos ao que seu pai e sua mãe falam, né? Porque sabemos que hoje em dia aí tem muitos jovens aí perdidos, muitos que até mesmo não está mais entre nós, né, aos vivos, né, ao mundo dos vivos, porque tem rejeitado, não tem ouvido a voz, né, dos pais. E todo pai, toda mãe
que ama seu filho sempre vai querer o melhor, o de melhor para os seus filhos, né? Então, é uma dica, né? Um conselho para você aí do outro lado, que venha dar ouvidos a teu pai e tua mãe, e você que é pai e mãe também venha dar bons exemplos, né? Porque a palavra de Deus também diz que os pais têm que dar bons exemplos, porque os filhos olham o que os pais fazem e ali pega como exemplo para fazer na vida, né? Então venhamos a dar bons exemplos e os filhos venham a dar ouvidos, né, à voz dos seus pais. E os adultos que venham dar ouvidos à voz do Senhor Jesus, né? Meditar na palavra de Deus, procurar saber se a conduta que faz está certo ou errado diante dos olhos do Senhor. Essa é a palavra que eu deixo e passo a oportunidade para minha esposa. Aleluia, glória a Deus. Louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele venha sempre a crescer e nós a diminuirmos cada dia mais. Primeiramente, quero desejar um feliz Dia dos Pais para o nosso primeiro e grande Pai, nosso Deus, né? Que é Pai de todos nós. Além dele ser Pai, Ele é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Ele está presente em nossas vidas em todos os momentos, então Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória, o nosso primeiro Pai. E ao meu Pai, né, carnal, que é o meu Pai, feliz Dia dos Pais também, um feliz Dia dos Pais para o meu sogro, para todos os pais, que eu costumo dizer que Dia dos Pais é todos os dias. O que faz um pai feliz é um filho respeitar, é um filho honrar, ouvir, né, tá ali obedecendo as regras do seu pai, e isso faz parte de honrar pai e mãe, né? Eu quero deixar uma palavra aqui. Aleluia, Deus. Que encontra-se em Atos 1, verso 7, onde Jesus ele fala assim: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, também é um conselho que o nosso Senhor Jesus deu, e é um alerta, né? Que ele fala para não se preocupar, né? Não vos pertence saber os tempos ou as estações, que a gente fica preocupado com tudo, né? Quando é que Jesus vai voltar? E o Pai, que é o nosso Deus, que é Jesus, é o Espírito Santo, porque eles são um só, ele fala com o tempo e com as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas recebereis o Espírito Santo, que o nosso grande Pai, né, nosso Deus, além dele enviar o nosso querido Jesus Cristo em forma de ser humano, né, em carne e osso, ele também nos presenteou, né, assim que Jesus Cristo subiu, o Espírito Santo desceu e Deus nos deu aí mais um presente, né? Ele vive nos presenteando, ele nos presenteou com a nossa vida, né? Que a nossa vida é um presente, cada fôlego de vida, cada dia acordado é um novo presente que o nosso Senhor nos dá, e também ele nos presenteou com Jesus Cristo, porque os antepassados de há milhões de anos atrás que tiveram a oportunidade de conhecer, de andar com Jesus Cristo, só eles sabem o quanto foi prazeroso, aqueles que valorizaram a presença dele e os que não valorizaram depois que ele foi crucificado, né, morto, sepultado, eles passaram a acreditar, até aqueles que almejaram para soltar Barrabás e deixar Jesus preso, né? Defenderam Barrabás, que era o ladrão, e Jesus eles condenaram. Até esses, quando Jesus morreu, ele não precisou provar nada para ninguém, mas Deus sim, Deus ele se fez presente, e ele fez com que o Filho dele manifestasse o seu poder em cada canto da terra. E quando Jesus subiu, ele ainda nos presenteou deixando o Espírito Santo. O Espírito Santo é o quê? Um Espírito que nos consola, é consolador, é amoroso, onde nos dá os conselhos bons, onde nos ensina o caminho bom, aquela vozinha suave, que quando você passa a entregar a sua vida para Jesus, quando você entrega a vida para Ele, Ele nos presenteia com a voz dele, que é a voz do Espírito Santo, que vai falando conosco,
Ele vai ali nos ensinando, vai caminhando conosco, e cada dia que passa, a gente vai vendo uma mudança diferente dentro de nós, dentro do nosso ser. E esse é o nosso Pai, nosso maravilhoso Pai, nosso Deus, né? Então que essa palavra, ela venha ficar dentro da tábua do coração de vocês. Se for um coração endurecido, que Jesus venha a quebrantar esse coração, tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, que ele venha entrar, que ele venha manifestar o poder dele na sua vida, assim como manifestou e manifesta na minha vida, porque eu procuro renovar minhas forças e a minha fé todos os dias no nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa as dores, não importa as lutas que eu esteja enfrentando, não importa o familiar meu que esteja afastado, aquele familiar que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas o que importa é que Jesus trabalha não só na minha vida, na vida do meu esposo e na vida de todos, todo aquele que tem fé, todo aquele que fala, eu creio nesse Jesus que eles estão pregando hoje, e hoje eu vou resolver mudar. Então, o conselho que eu te dou hoje é: ouça o seu Pai, o nosso Deus, vá pela palavra dele, que você vai pelo caminho certo, seja humilde, assim como Jesus foi, não queira retribuir da mesma forma que as pessoas te dão, né? Que às vezes a gente pensa, vou dar do mesmo jeito, aquilo que eu levei eu vou dar de novo em troca daquilo que eu levei. Não, seja diferente. Entrega tudo nas mãos do Senhor, porque Ele falou, não cabe a vós, não pertence a vós saber os tempos e as estações. Então, cada estação que você passar, cada dia que você passar, cada luta que você enfrentar, entrega nas mãos dEle. É o que eu falo com meu esposo, entrega nas mãos do Senhor, deixa isso para lá. Não vale a pena você estar se sujando, não vale a pena você estar debatendo, não vale a pena você estar discutindo. Apenas entregue a vida dessa pessoa que te humilhou, a vida dessa pessoa que apontou o dedo para você, essa pessoa que hoje te ofendeu, essa pessoa que hoje foi usada por Satanás para falar uma palavra que ela não deveria falar. Entregue ela nas mãos do Senhor, que você vai ter a recompensa, e a recompensa nunca vem dos seres humanos. Se você ajudou alguém, se você fez por alguém, aquela pessoa simplesmente ela virou as costas para você, nenhum obrigado Deus, amém. Nenhum obrigado Deus, amém. Deus é o nosso Pai, Ele nos recompensa. Como? Nosso galardão só tem a crescer. Quanto mais a gente ajuda, quanto mais a gente faz o bem, sem olhar quem, Jesus está conosco. Jesus nos enche do Espírito Santo, Jesus caminha conosco. E Jesus não deixa que nós ficamos vazios. Aleluia, e essa palavra Deus, que eu deixo para cada um de vocês, que Ele venha abençoar esse início de semana, que Ele esteja com cada um de vocês, que Ele venha abrir porta, que Ele venha fazer curas, que Ele venha ressuscitar. Tudo que Ele tiver vontade de fazer, que Ele faça na tua vida hoje, amanhã, para todo sempre. Em nome de Jesus, e uma boa noite. Uma boa noite, Deus abençoe a todos, uma excelente semana. Até a próxima, se Deus quiser.